Olá, meus irmãos amados, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos falar sobre a respeito do calvinista, os calvinistas. Então, o calvinista, ele diz que mesmo que você minta ou fale palavrão, se Cristo vier hoje, o exemplo, você vai ser salvo. Irmão, veja que ponto os calvinistas ele traz para as pessoas. Por isso que você vê pessoas pecando porque já está salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. E como surgiu os calvinistas, Como surgiu o calvinismo? Bom, é uma história muito, Você tem muitas lendas. Um diz que surgiu assim, outro diz que surgiu assim. Então o que acontece é que lá na história de Lutero, essas coisas não me interessam eu saber sobre as histórias esses aí. O que importa para mim é a Bíblia Sagrada, entre eu e Deus e a Bíblia Sagrada. Então a partir de Lutero, aí surgiu um grupo, aí surgiu um homem chamado Calvino. Então ele fez uma reforma. Então havia aquela contenda entre Calvino e o Lutero. Irmão, então é o que você está vendo, Como surgiu o calvinismo? Surgiu lá a partir de Lutero. Então o calvinismo ele fez a reforma. Então o que você vê é outros ensinamentos, dizendo que você, mesmo que minta ou xingue nome, palavrões, você vai ser salvo. Veja, irmão, que ponto esses calvinistas eles chegam. E essas pessoas calvinistas, eles debocham, eles humilham as pessoas que não sabem escrever bem. Eles humilham. Então esse tipo de pessoa, amados irmãos, calvinista, ele não tem exemplo de Cristo. Ele não tem nenhum exemplo de Cristo, não. Porque Cristo nos ensina a nós respeitar as pessoas, ser humilde com as pessoas. Mas esses calvinistas, eles gostam de humilhar as pessoas que não escrevem bem direito e não falam muito bem direito. Esses calvinistas gostam de humilhar a pessoa. Assim como Pedrosa, que é calvinista, irmão, é muito triste. Então o calvinismo ele surgiu lá a partir de Lutero. O Calvino ele fez uma reforma e aquela grande contenda, briga, ok? Então esse negócio de salvo para sempre, preste atenção, essa coisa de salvo para sempre, não, que uma vez salvo, salvo para sempre, não existe assim dessa forma. Não existe assim dessa forma. Então eu vou trazer um tema completo, mostrando para vocês todos os versículos, provando para você que realmente um cristão ele pode perder a salvação. Nunca vá por essa doutrina dos calvinistas. Teve pessoas tempos atrás que endoidaram, precisaram ser internados, Por exemplo, aquele falso cristão Caio Fábio, se eu não me engano, Caio Fábio, que era pastor, ele internou pessoa, dos calvinistas. Ok, mano? Então, o que você vê nesse fim dos tempos é pessoa no pecado e achando que vai ser salvo por causa dos calvinistas. E eu vou mostrar um vídeo para você, a prova de um calvinista dizendo que se você mentir ou xingar nome, você vai ser salvo se Cristo voltar hoje. Irmão, quanta loucura é essa? Então o diabo vai levar muitos desses que vivem ainda nos seus pecados, nos seus erros. O diabo está levando, de um por um, através da praga, doença,
o diabo está levando de um por um desses cristãos que ainda vivem no pecado, por causa dos calvinistas, por causa de calvinista. Tem pessoas, amado irmão, que está achando que vai ser salvo, vivendo ainda no pecado, porque os culpados são os calvinistas. E o que eu digo para vocês é que obedeça os mandamentos de Deus. Não se preocupe com essa coisa de uma vez salvo para sempre. Não se preocupe, não. Não existe isso na Bíblia, que você já está salvo, que você, mesmo que você minta, mesmo que você viva em pecado, você já está salvo. Não acredite nisso, na doutrina dos calvinistas. Em nome de Jesus, não acredite. Obedeça somente Jesus. Aquele que é de Deus não vive no pecado, não vive na prática do pecado. Então esses membros calvinistas, eles vivem na prática ainda do pecado. Eles humilham os analfabetos, eles humilham as pessoas que não sabem escrever direito. Que tipo de cristãos são esses calvinistas? Então, amado irmão, eles são ignorantes. Esses calvinistas são ignorantes, a ponto de humilhar as pessoas que não sabem escrever direito. Isso você vê lá no canal do Evandro Ferreira, do Pedrosa, esses canais aí calvinistas. Isso você vê lá ele humilhando as pessoas. Eles não têm nenhum exemplo de Cristo, de humildade, não, tá bom? Então, eu vou trazer um tema, todo tema, e você vai se impressionar com tanto texto bíblico, vários textos bíblicos, provando que sim, um cristão, ele pode perder a salvação. Porque esses calvinistas, eles vivem de texto sempre isolado. Ok? Então vai ser impressionante o tema, o estudo bíblico, que eu vou trazer completo sobre esse assunto.